Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje daremos continuidade ao estudo da geometria analítica, ainda falando de ponto no plano cartesiano. Veremos qual a condição necessária e suficiente para que três pontos estejam alinhados. Atenção pessoal, sabemos que três pontos num plano, nós temos duas hipóteses. Eles podem formar um triângulo. Atenção, eles podem formar um triângulo, a gente já estudou situações desse tipo, mas eles podem, como aparece aqui na figura, os pontos A, B e C, eles podem estar alinhados. Nesse caso, nós dizemos que eles são colineares, pertencem a uma mesma reta. E qual é a condição para isso? Para que três pontos distintos, e aí nós estamos falando de pontos distintos, estejam alinhados, suas coordenadas devem obedecer a uma condição que será deduzida com a utilização da figura abaixo. Atenção, pessoal, vamos supor aqui, três pontos. O ponto A de coordenada x1 e y1, o ponto B de coordenada x2 e y2 e o ponto C de coordenada x3 e y3. Para que estes três pontos estejam alinhados, é necessário o seguinte, se esses três pontos forem colineares, nós vamos formar uma matriz do seguinte modo. Na primeira coluna, nós vamos colocar os valores de x na sequência, x1, x2 e x3, x de A, x de B e x de C. Na segunda coluna da matriz, nós vamos colocar os valores das ordenadas y1, y2 e y3. E a terceira coluna nós colocaremos 1, 1 e 1. Se o determinante dessa matriz for igual a 0, os pontos são colineares. Se der qualquer valor diferente de 0, os pontos não são colineares ou, em outras palavras, formam um triângulo. Ok, pessoal? Vamos entender isto melhor através de um exemplo. Bem, pessoal, vamos com este exemplo. Atenção, vamos observar aqui que os pontos A, B e C estão alinhados. Aqui eles já estão alinhados, mas nós vamos provar que é verdade utilizando o conceito visto no slide anterior. A questão de colocar numa matriz e provar que o seu determinante é 0. Vocês veem aqui que o ponto A é formado pelo encontro do menos 2 com o menos 1. O ponto B, o encontro do 0 com 1, 2 e 3. Nós colocamos aqui numa tabelazinha quadriculada para provar que eles realmente estão alinhados. E o ponto C formado pelo encontro do 2 com o 7, né? Aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, como é que a gente prova que de fato eles estão alinhados? Nós vamos fazer o seguinte, vamos montar aqui uma matriz onde a primeira coluna serão os valores de x. Menos 2 é o x do A, o x do B é 0 e o x de C é 2. Na segunda coluna nós colocaremos os y. O y de A é menos 1. O y de B é 3 e o y de C é o 7. Na terceira coluna você completa com 1, 1 e 1. Vamos calcular o determinante desta matriz e provar que o seu determinante é 0, por isso os pontos estão alinhados, ok, pessoal? E vice-versa, porque os pontos estão alinhados, o determinante da matriz é 0. Como é que a gente calcula o determinante dessa matriz? Vamos relembrar, usando a regra de Sarri. Aqui na primeira fila, o de baixo sobe, esse 2 que está aqui embaixo sobe, o menos 2 desce, 1 sobe e 1 desce. E a gente faz esse produto aqui, né, pessoal? Mais por menos é menos, 2 vezes 1, 2. Menos por mais aqui, menos por mais é menos, do 2 e do 3, menos 2 vezes 3 dá menos 6. E aqui tem 0, zerou. 0 vezes qualquer coisa, 0. Somando aqui, menos 2 menos 6 dá menos 8. E aí a gente faz o produto aqui voltando, né, pessoal? Esta primeira diagonal
paralela à diagonal secundária, como tem um zero no produto, qualquer coisa vezes zero é zero. Aqui 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 2, 6. E aqui 1 vezes 7 é 7, 7 vezes menos 2 dá menos 14. Zero não tem valor, menos 14 mais 6 dá menos 8. Nós sabemos que o determinante é o lado direito, né, o que a gente encontra do lado direito, menos o que encontramos do lado esquerdo, esse somatório, né? Então o determinante aqui vai ser menos 8, esse menos 8 aqui, menos da fórmula, menos 8. Portanto, o determinante será menos 8, menos por menos, ó, aqui menos por menos mais, e menos 8 mais 8, 0. Então está provado que, de fato, estes 3 pontos estão alinhados. Ok, pessoal? Entenderam? Para verificar se 3 pontos estão ou não alinhados, a gente forma a matriz sempre deste modo. A primeira coluna os valores de x, a segunda coluna os valores de y, na mesma sequência, 1 e 1. Cálculo determinante. Se der igual a 0, estão alinhados. Se não der qualquer valor diferente de 0, os pontos não estão alinhados. Vamos a mais um exemplo. Para verificar se os pontos A, B e C estão alinhados, vamos calcular o determinante. Quer verificar se eles estão, não sabemos ainda. Bom, se o determinante der 0, estarão alinhados. Se der qualquer valor diferente de 0, não estarão alinhados. Vou formar novamente aqui a matriz, pessoal. Ó, primeira coluna, os valores de x, né? Ó, menos 4, 3 e menos 2. Menos 4, 3 e menos 2. Segunda coluna, os valores de y, menos 6, 15 e 0. Menos 6, 15 e 0. Essa mesma matriz aqui, ó, que já estava formada, e você completa com 1, 1 e 1. Vamos agora calcular o seu determinante. Atenção, pessoal. Utilizando a famosíssima regra de Sarri, o menos 2 sobe, o menos 4 desce, 1 sobe, 1 desce. Fazendo aqui o produto das diagonais principais, vindo da esquerda para a direita. Primeira diagonal, ó, menos por menos mais, 2 vezes 6, 12. Aqui, ó, menos por mais, ó, o menos do 4 vezes o mais do 15, menos 4 vezes 15, 60. E na terceira diagonal tem 0, pessoal, tem 0, que foi que nós já combinamos, tem 0, zerou no produto. 0 não tem valor, esses dois números aqui, ó, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior valor absoluto. Menos 60 mais 12 dá menos 48. Agora a gente faz as diagonais voltando. Atenção, pessoal. Menos por mais menos, 6 vezes 3, 18. Mais por menos menos, 15 vezes 2 dá 30. E aqui tem 0, zerou. Atenção, pessoal, 0 não tem valor na adição. Menos 18 menos 30, soma e repete o sinal, dá menos 48. Logo o determinante você pega o lado direito, que é menos 48, menos da fórmula, o que encontrou do lado esquerdo, que é menos 48. Isso vai dar menos 48 menos por menos mais, portanto o determinante é 0 e os pontos A, B e C são colineares ou estão alinhados. Repito, se o determinante der qualquer valor diferente de 0, qualquer, pode ser positivo, negativo, decimal, fracionário, não importa. Se não for igual a 0, significa que os pontos formam um triângulo, tá certo? Agora vamos utilizar este conhecimento na resolução de mais uma situação, um problema. Aqui nós queremos determinar, atenção, ó, atenção, determine o valor de M. M é a abscissa do segundo ponto, de modo que estes 3 pontos estejam alinhados. Agora eu quero saber qual é o valor que o M assume para que os pontos menos 2 e 7, M e menos 11, 1 e menos 2 estejam alinhados. Então você vai fazer a mesma coisa. Você vai montar a matriz, agora você vai garantir que o determinante é 0, montar uma equação na variável M e descobrir o valor de M. Quem são os 3 primeiros valores aqui que vão formar a primeira coluna? Ó, os valores de x, ó, menos 2, segundo M e o x do terceiro ponto 1.
Segunda coluna, os valores de y. 7, menos 11 e menos 2. E a terceira coluna, pessoal, é formada sempre por quem? 1, 1 e 1. O que nós vamos agora fazer é aplicar aqui a regra de Sarri, claro que poderia ser qualquer uma outra regra que permite calcular determinante, e vamos igualar o determinante a zero, porque o problema está garantindo que os pontos estão alinhados. Para eles estarem alinhados, o determinante tem que ser zero, tem que ser nulo, pessoal. Aplicando Sarri, o 1 sobe, o menos 2 desce, 1 sobe, 1 desce. Atenção, ó. 1 vezes 7 é 7, 7 vezes 1, 7. Aqui, ó. Menos por menos mais, 2 vezes 11, 22. E na última diagonal, menos por mais menos, 2 vezes m, 2m. Pessoal, pelo amor de Deus, não somem números com a letra, somente número com número. Ó. 7 mais 22, 29, e você repete menos 2m, porque não podemos somar termos algébricos com termos numéricos, ou termos numéricos com algébricos. Voltando aqui, pessoal, às secundárias. Ó. 1 vezes 7 é 7, 7 vezes m, 7m. Na segunda diagonal, mais por menos, menos, 1 vezes 11, 11, dá menos 11. E na última diagonal, menos por menos mais, o menos 2 vezes menos 2 dá 4, positivo. Aqui você repete o 7m e menos 11 mais 4, dois termos numéricos, você pode sim reduzir. Menos 11 mais 4 dá menos 7. Ora, pessoal, nós queremos que o determinante dessa matriz, o determinante tem que ser igual a zero, né? O determinante dessa matriz, porque os pontos estão alinhados. Quando é que o determinante é zero? Quando subtraindo o lado direito do esquerdo dá igual a zero. E quando é que a subtração entre dois termos é igual a zero? Quando é que eu diminuo isso disso e dá zero? Ora, a subtração entre dois termos, entre dois valores é igual a zero se esses valores forem iguais. Então, uma dica mais rápida para armar esse tipo de problema, em que ele garante que os pontos estão alinhados e, portanto, o determinante é zero, é você dizer que um lado é igual ao outro. E aí, tanto faz pegar primeiro o direito como o esquerdo. Porque eles são iguais, né, pessoal? Então, o que encontramos aqui do lado esquerdo, 7m menos 7, você iguala ao que encontrou do lado direito, 22 menos 2m. Por que eu posso igualar? Porque é zero o determinante, pessoal. Tá certo? Então, tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Repete o 7m, vem aqui desse lado, 2m, atenção aqui, ó, pessoal, o 2m está negativo, né? Vai voltar positivo, vai ficar 7m mais 2m. Repete o 29 que já está aqui do lado direito. O 7 que está lá do lado esquerdo negativo, ó, bem aqui o 7, vem para cá positivo. 7m mais 2m, 9m, igual 29 mais 7, 36. Isso implica que o m será 36 dividido por 9, portanto o nosso m vale 4. Ou seja, se o m for igual a 4, os pontos estarão alinhados. Se o m for qualquer valor diferente de 4, os pontos formarão um triângulo, ou seja, não são colineares. Ficou entendido, pessoal, esta ideia? Não deixem, claro, de resolver os exercícios referentes aos conteúdos da semana. E qualquer dúvida podem me contactar a qualquer momento ou nos encontros ao vivo. Vamos ficando por aqui com mais esta videoaula e até a próxima.